Olá, vamos falar um pouco sobre a Era Vargas, né? O período do governo de Getúlio Vargas no Brasil. Ele durou de 1930 a 1945. Foram anos de gestão do governo Vargas, e dentro desses anos, várias fases do Getúlio Vargas, várias facetas, né, do governo do Getúlio Vargas como chefe do executivo foram mostradas à população, né, e à política. A gente vai falar especificamente sobre o Estado Novo, que foi a última fase do governo Vargas, que foi inaugurada, né, de maneira autoritária em 1937, através do golpe do Estado Novo, né, e teve fim em 1945 com a renúncia de Vargas ao poder, por conta, né, das pressões sociais e populares e também da insatisfação dos militares que apoiavam, né, o governo Vargas durante grande parte da sua gestão. O Estado Novo, ele foi estabelecido por motivos muito claros. Ele permaneceu, né, no Estado brasileiro por motivos muito claros, e motivos tão claros quanto, né, a gente vai poder observar no fim do Estado Novo, né? Getúlio assumiu o poder em 1930, com um discurso contrário ao poder regional das oligarquias, né, da elite, sobretudo ligada à agricultura, né, ao lado brasileiro, agroexportador, que foi o grande chefe, o grande carro-chefe da economia, né, da gente desde o primeiro reinado, né, e sobretudo no segundo reinado. A partir do momento da República, da proclamação da República, o Brasil se consolidou como um país agroexportador, e aquelas elites, né, os donos das produções, dos campos, das fazendas, se consolidaram como a classe social mais importante do país, né? E esse poder político para as oligarquias não demorou a chegar, né? Já na proclamação da República, né, essas elites, elas tomaram para si, né, o poder político brasileiro. Então, Vargas acreditava no poder centralizado no chefe do executivo, nas instituições brasileiras e não nas classes sociais. Então, o discurso dele era um discurso contrário ao poder regional, né, ao poder oligárquico das elites, e a favor da centralização do poder. Né? A carga populista dessa afirmativa, né, que consolidou o discurso varguista, era muito grande, né? O poder precisa ser das instituições brasileiras e não das classes sociais ricas, né, da elite, sabe? Então isso foi um ponto que consolidou, né, a influência de Vargas nas massas, sabe? Então, o que aconteceu? Em 1930, Vargas assumiu o poder, já com sinais, né, de intenções de perpetuação, tanto das suas ideias quanto dele mesmo, né, no poder. Ele tentou, ao máximo que pôde, né, postergar a ideia da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Constituinte de um novo período, né? Essa Constituição, ela foi elaborada, né, em 1934, e nessa Constituição dizia que em 1938 precisariam acontecer novas eleições, né, para que um novo governo brasileiro fosse instituído no Estado, e que Vargas não poderia participar desse pleito eleitoral, né? Então, certamente isso abalou os planos dele, né? Eu vou ficar no poder até 1938, né, quando novas eleições acontecerem. O máximo que eu vou poder fazer é indicar alguém ou apoiar alguém e fazer parte do governo, né? Mas isso, para alguém que tem um projeto autoritário de poder, né, é um empecilho. Então, o que aconteceu? Vargas começou a plantar ali a centralização do seu poder, né? Em 1935,
quer dizer, no ano seguinte da Constituição, né, aconteceu a intentona comunista. Né? O que foi a intentona comunista? Foi a reunião, né, rebelde, de opositores do regime de Vargas que pretendiam tomar o poder por via revolucionária, né? Não por via... A intentona comunista, seus membros, seus líderes, né, não acreditavam numa mudança de governo para um governo popular, sabe? Através de via eleitoral. Porque se existia uma coisa que não era feita no Brasil, era um governo popular, né? Vargas assumiu com um discurso contra as elites, contra as oligarquias, sabe? Mas isso não fez com que ele estivesse governando para os pobres, né? Então a intentona comunista, que era contra o poder das elites e também contra a centralização do poder na mão de Vargas, se organizou para poder pretender tomar esse poder, né? Então, a partir desse momento, Vargas entendeu que os opositores do regime também eram, né, inimigos que ameaçavam a sua perpetuação no poder. Então, em 1935 aconteceu a intentona, né? Pouco tempo depois foi estabelecida, foi regulada a Lei de Segurança Nacional, que era um dispositivo legal, né? Um dispositivo amparado juridicamente para a perseguição de todo e qualquer tipo de organização, né, que ameaçasse a ordem social, né? E o que era a ordem social, sabe? Era a manutenção, né, do governo Vargas em toda a sua autoridade, sabe? Então, Vargas, a partir de 34, com a Constituição, e mais ainda em 35, através dos efeitos da intentona comunista, como a Lei de Segurança Nacional, tinha o respaldo, né, para poder reprimir violentamente seus opositores. Né? Isso é um prato cheio na mão de alguém que quer, né, que tem a intenção de estabelecer de verdade um regime totalitário e autoritário. Né? Então, o que aconteceu? A partir da Lei de Segurança Nacional e da intentona comunista, né, começou um ideário, né, de perseguição à ameaça comunista. Né? Vargas começou, assim como seu governo, né, que era composto muito de militares, começou a entender que os militares precisavam perseguir, né? A sociedade precisava perseguir, mais ainda, né, do que os militares, a sociedade como um todo precisava perseguir a ameaça comunista. Né? E foi isso a chave para que Vargas desse em 37, né, um pouco anos mais tarde, assim, 2 anos mais tarde, né, pudesse estabelecer o Estado Novo. Tá? Através dessa intenção de perseguir, né? Então, o que aconteceu? A Lei de Segurança Nacional, né? Ela permitia que essas pessoas fossem presas e fossem, né, torturadas e fossem perseguidas, né, em seus locais particulares, na sua esfera privada, sabe? Então a gente não é muito difícil da gente entender que o Estado Novo, o começo do Estado Novo, os motivos pelos quais o Estado Novo foi inaugurado, é uma semente, é um embrião do processo, né, de ditadura civil-militar que a gente viu nesse país, do processo violento, do processo perseguidor, né, de direitos, que a gente viu a partir do final da Quarta República nesse país. Né? A Quarta República acabou, o governo Vargas, o final do governo Vargas inaugurou a Quarta República e ela acabou com a ascensão do regime civil-militar no Brasil em 1964. Então, a partir de 64, né, isso aí durou 2 décadas, a gente vê sinais claros que foram plantados lá no Estado Novo, plantados e permitidos constitucionalmente, né, lá no Estado Novo. Tá? Então, o que a gente viu? Em 1937, por conta de toda essa especulação, né, da ameaça comunista, a gente viu o Estado Novo ser inaugurado por conta, de maneira unilateral e totalitária, né, por conta do Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? Foi um plano forjado, né, de autoria atribuída, né, ao general Olímpio Mourão,
onde detalhava um plano de tomada do poder por via revolucionária dos comunistas. Então, o respaldo de Vargas para a inauguração do sistema foi a ameaça comunista, agora de maneira concreta, né? Não eram comunistas ou pessoas, opositores desorganizados no Brasil, né? Era uma força revolucionária que pretendia, através de um plano concreto e escrito, tomar o poder das instituições públicas brasileiras. Isso era muito perigoso. Então, a partir desse documento, né, que foi forjado, que esse documento nunca existiu, né, que essa intenção pode ter existido lá na intentona comunista, mas ela não era articulada o suficiente a ponto de elaborar um documento, sabe? Então, a partir de agora, aquilo era muito concreto e precisava ser combatido através do endurecimento do regime político. E assim se inaugurou o Estado Novo, com o poder centralizado na mão do Executivo, né? Com Vargas decretando o fechamento das casas legislativas. O Poder Executivo, ele captava a capacidade de legislar, sabe? Os representantes do povo eram caçados, eram conduzidos até suas casas, né? Assim foi o dia do golpe do Estado Novo, sabe? Os representantes do povo, né, foram conduzidos até, foi solicitado, né, daquela maneira, totalitária, que eles fossem para as suas casas, e as casas legislativas foram fechadas, trancadas, porque todo o poder de legislar e executar e fiscalizar era agora do executivo, né? A separação justa dos poderes, garantidas constitucionalmente, tinha ido por água abaixo com o projeto totalitário de Vargas, né? Então, o que aconteceu? Uma nova Constituição, né, foi elaborada, e aí uma Constituição com total fortalecimento do Poder Executivo, né? Uma Constituição autoritária, uma Constituição totalitária, uma Constituição inspirada nos regimes em ascensão ainda, né? Em 1937, regimes ainda em ascensão, por conta do que estava acontecendo na Europa, né? Ainda não era uma fase de declínio muito grande da guerra, né? Da Segunda Grande Guerra, dos países totalitários. Então, muitas características a gente podia observar aqui no Brasil. A valorização do nacionalismo, né? Com o nome de brasilidade, sabe? Um nacionalismo exacerbado, uma perseguição aos opositores, né? Uma ordem social que precisava ser a todo custo controlada pelo presidente, né? Então, o que acontece? Vargas precisava, como qualquer governo totalitário, Vargas precisava do apoio das massas, né? Nenhum governo totalitário está ali com o exército, né, embaixo do braço, com as forças armadas governando, não. Né? Se você olhar a história dos governos totalitários, até na época mesmo das guerras, das grandes guerras, os discursos populares em lugares públicos, né, com centenas de milhares de pessoas ali, eram discursos muito de exaltação à nação, né, ao potencial da nação, né, ao potencial industrial da nação, econômico, sabe, a supremacia política, isso tudo tinha aqui. Os discursos de Vargas eram discursos muito alinhados ao fascismo, né, aos discursos fascistas, sabe. Então, o que acontece? Isso tudo, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando esses países eles entraram em decadência, quando esses regimes totalitários entraram em decadência, a gente viu o governo Vargas ruir de uma maneira muito grande, né? Aconteceu em Minas Gerais o Manifesto dos Mineiros, né? Que eram pessoas da classe artística, né? Pessoas públicas que começaram a manifestar, né? A sua contrariedade ao sistema. Então, essas pessoas foram a ponta da lança para outras manifestações populares pedindo o fim do regime do Estado Novo, em consonância com o que estava acontecendo no mundo, né? Em consonância com os projetos democráticos que estavam acontecendo no mundo no final da Segunda Guerra Mundial, solicitando a renúncia do Vargas. Então ficou muito difícil a manutenção do regime, né? Por conta
de uma característica internacional, né, de uma pressão internacional, sabe? E muitas coisas puderam ser observadas, né, muitos traços característicos do Estado Novo, como a gente falou, eram traços totalitários, e isso acabou falindo o governo Vargas. A pressão social, popular, midiática era tão grande para que ele deixasse o poder, né, que os militares acabaram abandonando ali o barco, e Vargas foi forçado a renunciar em 1945, pondo fim à primeira grande experiência totalitária, né? É certo que não tínhamos vivido ainda uma experiência popular, um governo popular no Brasil, né? Mas dessa maneira autoritária, né? Vivemos regimes monárquicos, imperiais, regimes onde a classe popular, né? A classe trabalhadora, né? Os populares, os pobres eram totalmente excluídos. A própria nossa proclamação da República, né, foi uma atitude política, né, não foi uma rebelião popular, né? Então, mas apesar disso tudo, o Estado Novo, ele foi a primeira grande experiência totalitária no Brasil que abriu as portas para os horrores que a gente viu, né, durante a ditadura civil-militar no Brasil. E a partir de 1964, que durou aí 2 décadas de terror, né? Ficamos por aqui. Muito obrigada.